Paz do Senhor, amados irmãos, ajeitando aqui o fio. O pecado mais perigoso, vou falar sobre o pecado mais perigoso na minha concepção. Para mim, o pecado mais perigoso é o pecado da cobiça. É o 10º pecado do Shema de Israel, o 10º pecado que está inserido nos 10 mandamentos. Os pecados que são, para mim, o mais cometido entre todas as pessoas, crentes, não crentes, independente de questão ministerial, porque a cobiça, ela é o desejo de ter o que o outro tem, o desejo irrefreável de, de conseguir o que o outro conseguiu. É claro que na linha negativa do que eu estou dizendo, não é o que Paulo escreve aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é o texto que está em Efésios, capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. Não é esse sentido de querer ser como o outro, mas no sentido negativo, o sentido de que você até consegue ter no coração a nítida impressão de que o outro não merece ter o que tem, e sim você. O outro tem por acidente, você tem por merecimento, você deveria ter por merecimento. Isso é algo muito corriqueiro, pode estar acontecendo com você agora, pode estar acontecendo comigo agora, pode estar acontecendo com o seu pastor. Isso é algo muito interno, não é algo externo. A cobiça só vai se externar quando a parte interna estiver completamente cheia. Quando a parte interna já não conseguir mais guardar este sentimento, então este sentimento ele vai aflorar, ele vai ser perceptível, mas ele é externamente imperceptível. Ele só vai ser perceptível quando essa cobiça não se aguentar mais dentro do cobiçador. O cobiçador não consegue mais armazenar todo esse sentimento ruim, então ele começa a externar. Como ele externa isso? Mudança de postura, mudança de tratamento, a maneira como ele se relaciona com as pessoas a qual ele tem cobiça começa a ficar um pouco diferente. É a maneira como a cobiça ele vai se externando, a maneira como olha para as coisas. Você consegue ver na maneira como ele olha para as coisas uma maneira diferente de olhar. E a cobiça está ligada diretamente à maneira como eu vivo internamente. A cobiça se manifesta, eu posso cobiçar, por exemplo, a maneira como você fala, a maneira como você se comporta. Eu posso cobiçar também as suas conquistas, o seu casamento. Eu posso cobiçar as suas coisas. Cobiçar é o desejo de querer ter de maneira negativa o que você tem. Querer ter de maneira negativa o que eu tenho. E a cobiça também pode ser terceirizada. E isso é impressionante, porque há essa possibilidade, sim, de quando eu quero que meu filho seja como filho de alguém, quando eu quero que a minha filha seja como a filha de alguém. E isso é extremamente comum, você vê isso muito. Quando você quer de maneira ilícita, né? Você já não começa a tratar seu filho bem, você começa a ofender seu filho dizendo: olha, fulano trata a mãe dele bem, você não me trata, eu queria que você fosse igual fulano. Isso não vai fazer bem ao seu filho, não vai fazer bem a você. Isso é uma realidade, isso não é uma inventação de moda. Ninguém está inventando isso. Isso é algo que acontece todos os dias com centenas e centenas de milhares de famílias no Brasil e no mundo inteiro. O cobiçador tem a justificativa de achar que ele merece. Eu já falei isso, ele merece ter o que o outro tem. Essa é a justificativa do cobiçador. E a cobiça, ela tem efeitos destrutivos. Efeitos destrutivos.
E quando a pessoa não consegue o que cobiça, ela não consegue ser feliz. Porque por mais que ela consiga o que ela quer, mas de maneira inferior, menos do que o que ela deseja, ela automaticamente ela não fica feliz, ela é um ser infeliz constantemente. A cobiça tem esse poder destrutivo. A cobiça pode levar o homem à destruição. A cobiça transformou anjo em demônio. A cobiça transformou o anjo de luz em um ser de trevas. A cobiça, a inveja, que estão sempre interligadas, ela consegue transformar um homem bom num homem extremamente ruim, num homem extremamente maldoso, num homem extremamente repugnante. Devido à cobiça, as histórias bíblicas que vocês já conhecem, Davi e Urias, por causa de Betsabá, Davi mata Urias, Davi faz o que faz, Davi cobiça a mulher de Urias, não somente cobiça, mas a possui, porque a cobiça não vê limites, a cobiça ela não vai ver placa de pare, sinais vermelhos, a cobiça não vai ver, a cobiça vai te levar a lutar uma luta injusta para conseguir o que a sua carne está pedindo. A cobiça é assim que funciona, não existe meio termo, e foi o que Davi fez. A cobiça, alienada à inveja, ela fez com que os sacerdotes e os anciões entregassem Jesus a Pilatos, e Pilatos percebe isso, porque chega um momento que a cobiça ela não consegue mais se manter dentro, e ela é posta externamente. Mateus 27, 18, ela vai dizer isso, que Pilatos ele percebe que é por motivo de inveja que eles fazem o que fazem com Jesus. Ele é imperceptível externamente, até o momento em que ele transborda. A cobiça, ela é muito complicada. E o interessante saber é que o cobiçador, só ele sabe que está cobiçando, mas ninguém sabe. Ele pode estar conversando com a esposa de alguém e na sua mente está cobiçando. A mulher, inocentemente, não sabe disso. O esposo dessa mulher não sabe disso, mas ele sabe. Ele pode estar cobiçando o carro, o trabalho, a habilidade. Ninguém sabe disso, só ele sabe. É um pecado muito complicado. E geralmente, o que está nesta falha, ele não aceita. Ele não aceita estar nessa falha. É triste, irmão, mas é verdade. Quando a pessoa está em cobiça, no pecado da cobiça, ela não aceita que está nesse pecado. Ela não aceita. Bem, o conselho que eu dou a vocês, que de alguma forma reconhecem que precisam de cuidados nessa área, volte-se para a cruz. Volte-se para a palavra de Deus. Tente ter uma vida mais intimamente ligada a Deus, que você vai ver que todos essas fraquezas, como a cobiça, entre outras fraquezas, elas vão desaparecer da sua vida. Sabe, você pode agora assumir isso para você. E não somente para você, mas assumir isso perante Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai exaltar. No tempo certo, Ele vai dar a vitória sobre isso. E o tempo certo pode estar baseado diretamente ao momento em que você se humilha e reconhece. Porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não permita que esse tipo de pecado ele venha fazer parte da sua vida. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, repreenda isso em você e se coloque na posição em que você foi chamado. De fato, os outros 9 pecados, o homem pode até avaliar. Quando você não honra a Deus, não ama o teu próximo, quando você dá falso testemunho, quando você usa o nome de Deus em vão, quando você adultera, quando você mata, quando você fornica, entre os outros pecados que eu não disse o nome aqui, todos esses pecados eles podem ser
eles podem ser vistos. Quando você fala mal de alguém, quando você comete os pecados que estão ali descritos, você comete esses pecados, você é visto pelos homens, mas o pecado da cobiça é um pecado interno, é um pecado de fora o íntimo, e é o pecado mais perigoso, porque ele pode pegar qualquer pessoa, e a pessoa ela pode achar que não está pecando, mas está cometendo um grave pecado perante Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Deus é fiel, nunca esqueça disso. Deus te ama tanto que está falando com você nisso, nesse dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.